Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! A paz do Senhor, igreja, bom dia, um ótimo domingo para todos nós. E aqui estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Eu estou aqui acompanhada do diácono Vitor. Bom dia, pessoal, seja bem-vindo a mais uma EBD, vai ser bênção. E aqui, estreando hoje, o querido Antônio. A paz do Senhor, bom dia, que seja um momento da gente se estudar, da gente poder acrescentar na nossa vida espiritual, que seja bênção. Glória Amém? a Deus. Eu vou pedir para o diácono Vitor começar fazendo uma oração. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos nessa manhã pedir a Tua presença nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, esteja conosco, nos ajudando, nos fazendo entender tudo aquilo que vai ser falado nesse estudo, Senhor. Deus, nos preparamos e estudamos, e agora nós te pedimos que saia das nossas bocas, do nosso coração, aquilo que o Senhor precisa falar para a sua igreja, aquilo que o Senhor quer que a sua igreja entenda, Senhor. Por isso eu te peço que o Espírito Santo esteja em cada lar nesse momento, ajudando, colocando na mente e no coração das pessoas a sua palavra e que todos possam entender o que será falado nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus amados, todo mundo sabe que depois que Adão pecou e o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte, já havia um plano de salvação preparado antes mesmo da fundação do mundo. E nós queremos falar sobre este plano da salvação. A gente fala sobre tudo hoje, mas o assunto mais importante para a vida de uma pessoa é falar sobre o plano da salvação. E a primeira vez que Jesus fala sobre isso é com Nicodemos, ali no capítulo 3 de João. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus nesta passagem, vou ler com vocês e depois nós vamos discorrer sobre este assunto. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, dos judeus, aliás. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires que eu te diga: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Oh, maravilha! Então nós queremos falar um pouquinho sobre esse homem que foi ter com Jesus de madrugada, de noite, né? De madrugada. Ele era um fariseu, e fariseu todo mundo sabe que era um grupo extremista religioso que defendiam a Torá, que regiam a nação. Ele também era um principal da sinagoga, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um juiz, ele era um mestre, ele fazia parte do STJ, ou seja, da Suprema Corte Legislativa Judaica. Ou seja, um homem que entendia não apenas de mandamentos, preceitos, conceitos, mas também das coisas, julgava a nação. E esse homem, ele chega para Jesus de madrugada e ele quer saber o que fazer para poder ter a vida eterna. Jesus diz para ele que se ele não nascer de novo, ele não pode ter a vida eterna. Talvez porque tivesse receio de ser reconhecido, mas quem vem a Cristo precisa estar disposto a perder tudo, se for preciso. Antônio, queria começar com você. Esse negócio de Nicodemos ir procurar Jesus de madrugada, dando a impressão que ele estava se escondendo. Existem pessoas nos nossos dias que se interessam pela palavra de Deus, mas têm vergonha de adentrar ao Evangelho? Isso é muito forte, é verdade. Eu, por muito tempo, eu fui, como se diz, eu achava o Evangelho muito bonito. Então, eu fui simpatizante do Evangelho. E cheguei a frequentar a igreja, e um amigo meu até me chegava assim e falava assim: olha, Antônio, quando é que você vai se converter? Quando é que você vai conseguir converter? Então hoje eu consigo entender isso, o que é nascer de novo. E Nicodemos ia como simpatizante, por ter ouvido falar, sobre a vida de Jesus, sobre os seus milagres, sobre Jesus era muito famoso. Então, provavelmente, essa curiosidade, e para não chamar muita atenção do dia, provavelmente ele deve ter procurado, num momento em que Jesus estivesse até sozinho, ou com poucas pessoas, para não chamar muita atenção. Eu acredito que sim. Inclusive, a Bíblia diz assim: se alguém deseja seguir-me, e ama seu pai, a sua mãe, esposa, filhos, irmãos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Vitor, Nicodemos era um admirador de Jesus, mas não basta admirar, não basta se envolver, tem que se comprometer, não é verdade? Sim. A gente aliviar um pouquinho o Nicodemos aqui. Ele foi à noite, foi ali meio que escondido, mas também tinha um entendimento, ele como um principal da sinagoga ali, ou seja, para estar nessa sinagoga, para estar no Sinédrio, teria que ter muito conhecimento, e ele era um dos principais, né? O Sinédrio ele era composto por mais de 90 pessoas, 70 eram fariseus, e ele era o destaque dessa galera, então não era qualquer pessoa, né? Então realmente ali, quando ele procura Jesus à noite,
pode também ter sido porque ele entendia que um rabi, como ele se trata para Jesus como um mestre, não poderia ser incomodado durante o dia, mas pode ter juntado essa informação com vou quietinho, não vou fazer, vou no sapatinho escondidinho para não causar alvoroço. E isso que foi colocado é muito importante. Tem pessoas que ainda são admiradores de Cristo, e existem pessoas dentro da igreja que estão admirando Cristo, ou seja, não largaram, não é largar de mão, mas ainda tem outras prioridades que não é Cristo. E isso Cristo não abre mão, prioridade tem que ser Cristo. Vitor, esse versículo aqui é muito forte. Se alguém deseja me seguir, mas ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É condicional. Sim, é bem explícito isso em relação a... Aliás, isso está em Lucas 14, 26, tá? Para você estar efetivamente trabalhando na obra com Jesus, não pode ter alguma coisa que vá te prender, né? Você tem que estar totalmente disposto a estar ali com Jesus, fazendo a obra dele, caminhando junto com ele. Então, é claro que nenhum de nós faz isso por conta própria. Nós somos carnais, nós temos inclinação para a carne, e quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso, aqui está dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Então, isso que está acontecendo na minha vida, na sua, na nossa vida, é uma ação exclusiva do Espírito Santo. A salvação é obra exclusiva e soberana de Deus. Você pode ver lá em João 15:16, que ele mesmo diz, não foram vocês que me escolheram. Então, Antônio, nós estamos falando aqui que a obra da salvação é exclusivamente de Deus. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos trabalha. Então, se tem alguém nos ouvindo que está dizendo assim, pastora Léa, ainda estou muito inclinado às coisas do mundo, não tem mais jeito para essa pessoa? Não, com certeza tem. Eu acho que a gente precisa ter consciência. Tem uma passagem que o próprio Jesus fala, que é em João 12, 24, que fala assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Acho que é justamente isso que Deus espera de nós, que a gente tenha consciência de que a gente precisa morrer para as coisas do mundo. Não é para morrer para o mundo, porque a gente vive nesse mundo. Então, eu vou estar dentro desse mundo, vou estar no contexto das minhas amizades, mas só que existe uma luz de Cristo em mim, que vai brilhar justamente aonde for trevas. E à medida que o Espírito Santo vai te convencendo, porque não é o homem, é o Espírito, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, acho que é esse o trabalho do Espírito Santo. É aos pouquinhos, não é numa hora para outra você deixou de viver no mundo, ou viver para as coisas do mundo. É aos poucos. Então, acho que é essa consciência que a gente precisa entender, que a gente vai morrer. E é estranho esse legado que a gente tem na nossa vida, do crente de achar que a gente precisa morrer, enquanto o mundo está querendo viver. Enquanto a gente precisa perder, são as coisas que, exatamente, a gente precisa perder para ganhar. São essas coisas que o mundo não consegue entender. Ninguém vai entender que numa escola dominical, agora a gente está na época de pandemia, mas a igreja fica lotada de pessoas que estão ansiosas, desejosas de aprender, né, de acrescentar para a sua vida espiritual. E é isso que nos ajuda. Acho que é justamente isso, quando você começa a ter consciência da palavra. A palavra vai começar a brilhar em você e vai te conscientizar de que você precisa morrer. Então, a palavra diz assim, já estou crucificado com Cristo. Nós sabemos que precisamos morrer para o mundo para vivermos com Cristo. Quem nos mata, Vitor, é a palavra.
é o relacionamento com o Espírito Santo, porque tem um monte de gente dentro da igreja que não morreu ainda, mas também não lê Bíblia, não se envolve com nada. O que mata o crente para viver para Deus? Então, pastora, o que nos mata para o mundo é o relacionamento com Deus, né? Como Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo, e não é da carne, é do Espírito. Você precisa morrer. Né? Os fariseus, eles tinham uma fama com Jesus que era de ser hipócritas, porque eles viviam simplesmente a lei, né? A letra. E aí em Mateus 23, versículos 27 e 28, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, parece que está morto para o mundo, Sepulcro não, mas ele está sepultado totalmente por dentro. É aquela casca que parece que é crente, cheira igual crente, fala igual crente, mas não vive aquela vida do nascer de novo no Espírito Santo. Ainda não está sepultado para as coisas do mundo. E isso só vem com relacionamento com Deus. E de que forma? Através da palavra, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a palavra é a verdade, é ela que nos dá essa intimidade, e através de oração. Como o nosso diácono Vitor Valente pregou na quinta-feira, nós não fomos criados para a adoração, nós fomos criados para o relacionamento, e isso que nos faz morrer para as coisas do mundo. É maravilhoso. Tem gente que pensa que nascer de novo é passar pelas águas batismais, mas as águas batismais, elas são simplesmente um símbolo do que aquilo precisa representar na nossa vida, na realidade. É sepultar. Nascer de novo é sepultamento, é realmente eu abrir mão da minha vida para viver a vida que Deus tem para mim. E nós vemos aqui, no caso de Nicodemos, ele vai ter com Cristo à noite, e Jesus diz para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar, não pode herdar, não pode ver o reino de Deus. Se Nicodemos ficou só naquela conversinha ali, ele não nasceu de novo. Mas se Nicodemos se envolveu com Cristo, e a gente vê pelas passagens bíblicas, né, que lá na frente ele se demonstra mesmo um servo, defendeu Cristo até dentro do sinédrio. Então é um homem que nasceu de novo. Então, Antônio, não basta estar envolvido com culto, não basta estar envolvido com a igreja, não basta passar pelas águas, tem que estar comprometido. O que você entende disso para o povo poder entender também? Só para acrescentar o que o Vitor estava falando, né? E falando sobre os fariseus, e Jesus chega a comparar eles como sepulcros caiados. Quer dizer, morreram, mas na verdade eram um enfeite, né? Como por fora, mas por dentro. Bonito, mas por fora o túmulo está com cal, mas por dentro cheiro de bicho. Cheiro de morte. Cheiro de morte. Então, o que eu vejo é justamente isso. Só se envolvendo com a palavra. Você vê Nicodemos tendo um relacionamento dentro da sinagoga, com homens, né, que tinham a palavra, que tinham o conhecimento da Torá, mas não viviam. Eu acho que era justamente isso que Jesus vai acho que tocar na ferida, que é justamente o nascer de novo, né, da água e do Espírito. E acho que é essa verdadeira conversão. Quer ver uma conversão que eu vejo isso? É quando a gente vê Zaqueu. Zaqueu é convertido. Zaqueu chega a dizer assim: Senhor, eu pego meus bens, metade dele eu estou dando para os pobres, e se eu fraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Quer dizer, ele estava cumprindo a lei,
cumprindo aquilo que a lei dizia se ele tivesse fraudado alguém. E ele fala assim, se eu fraudei, né? E a gente vê essa conversão, e tanto é que Jesus fala assim, hoje veio salvação. Meu Deus. Olha só, hoje veio salvação. Então essa é a verdadeira conversão. Foi rápida, né? Foi rápida, mas é porque justamente ele estava necessitando, acho que talvez esse relacionamento que ele não tinha, que ele viu o próprio Filho de Deus, né? O próprio Jesus, e isso trouxe relacionamento. Zaqueu, desce, que eu quero hoje pousar na sua casa. Então acho que justamente é isso, trazer Jesus para a nossa vida. Aí eu consigo entender que a verdadeira conversão. Isso. Sim. É como, pastor, você quer falar? Sim, perdão, é o que Jesus fala lá no versículo 10 para Nicodemos. Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Ou seja, você conhece muito a lei, você conhece perfeitamente a Torá, e você não entendeu isso? Porque quando a gente lê em Romanos, a gente vai ver que Cristo é o fim da lei, mas não é um fim de final, é um fim de propósito. O propósito da lei é Cristo, o objetivo é Cristo, a conclusão é Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Então Jesus estava falando assim, você entende de tudo isso, você sabe de tudo isso, você ainda não entendeu que é isso aqui o final de tudo? O objetivo foi esse? O pastor Sérgio um dia pregou aqui na igreja falando sobre o omelete e o presunto, né? No omelete se faz com ovo, a galinha está envolvida com aquele omelete, mas no presunto o porco está totalmente comprometido. Ele teve que morrer para poder hoje nós termos o presunto. E é isso que a gente precisa entender. Enquanto a gente viver amante do mundo, amigo do mundo, a gente não vai agradar a Deus. É estar comprometido e não apenas envolvido. Sim, o pastor Sérgio sempre fala isso, né? Ele usa muito esse exemplo, que numa dividida a igreja sempre perde, Jesus sempre perde. Sempre tem uma festa que ganha, sempre tem um churrasquinho que ganha, uma praia, uma saída. Inclusive, nessa pandemia mesmo, eu já estive conversando com algumas pessoas, porque eu fico nos bastidores, né? Então a pessoa vai para o supermercado, vai para a feira, vai para o banco, mas não vem para a igreja. Aí eu falei com uma pessoa, que aliás nem é da nossa igreja, hein? Fica bem claro isso. A pessoa não é daqui, ela disse o seguinte, eu tenho que escolher para onde eu vou. Ela falou isso para mim, eu não posso ir para todo lugar, eu tenho que escolher. Então você vê nítido, onde que está o coração dessa pessoa? Não sente falta, não sente falta. Jesus está dizendo aqui, não basta estar envolvido, tem que estar comprometido, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E como é que se nasce? Da água, palavra, do Espírito, relacionamento através da oração, de obediência. E o próprio apóstolo disse que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Então, fala um pouquinho sobre isso, Vitor. Já que nós estamos dentro de um plano da salvação, esse plano então tem um começo, um meio e um fim. Sim, ele tem todo um processo. E sem dar muito spoiler para as aulas futuras, né, porque esse assunto ainda vai continuar, quando a gente fala em nascer de novo, em conversão, em regeneração, em novo nascimento, a gente está dizendo, morrer para as coisas do mundo e nascer para Cristo. Isso tem um processo dentro da regeneração, que aquilo que está morrendo para o mundo precisa nascer algo nesse lugar, e isso que vai nascer no lugar das coisas que estão morrendo para o mundo são as coisas de Cristo, são os frutos do Espírito, e isso tudo vem através do relacionamento com Cristo, isso tudo vem com a sua disponibilidade em querer chegar mais perto de Cristo. Então, quando a gente fala nesse assunto, em Nicodemos, salvação, plano de salvação, conversão, a gente começa a andar ao contrário do mundo.
a gente faz uma virada, a gente pega aquela plaquinha de retorno e volta. Então, quanto mais perto de Cristo, mais longe do mundo. Você imagina que o mundo está aqui, Cristo. Não sei se a nossa querida diretora de vídeo vai conseguir pegar, mas aqui está o mundo, aqui está Cristo. Você estava aqui no mundo. Se você quer saber como você está no seu processo de conversão, dá uma olhada para trás e vê se o mundo está muito perto ou se ele está muito longe. Se você olhar para a sua vida e você ainda ver muitas coisas do mundo, dá uma corrida, querido, sai um pouquinho de perto, porque o mundo está aí doido para te tragar. Então é esse caminho, se distanciando do mundo, ele tem que te levar para perto de Deus. Se você andar para a esquerda ou para a direita, você não sai do mundo e nem se aproxima de Deus. Gente, então veja bem, só uma pessoa pode implantar a vida de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Nós vivermos no Evangelho com Cristo e vivendo ao mesmo tempo os pratos que o mundo oferece, e começamos a falar sobre isso não tem nada a ver, a gente está se enganando. A gente pode até estar na igreja, naquele dia eu senti a presença de Deus, mas é claro que vai sentir, Ele está aqui. Não tem como, até o ímpio mais atroz, ele é capaz de sentir a presença de Deus. Por quê? Porque Deus está presente. Mas será que o que nós estamos fazendo, a nossa vida, está em conformidade com a palavra? Se não está, a gente precisa correr para os braços do Senhor, porque o Espírito Santo é o único que pode implantar a vida de Deus dentro de nós. E o Evangelho é isso. O Evangelho, o cristianismo, não é uma religião que se vive do lado de fora. Não, a gente vive do lado de dentro. É Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós e nós obedecendo a sua vontade. Então, novo nascimento, preparado, um plano preparado antes da fundação do mundo. Sim. Inclusive a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sim. Aí eu acabo não querendo falar muito para a gente não avançar para as outras aulas. Não, você pode pelo menos falar do processo. Esse processo. Do processo. Esse processo da salvação que existe desde a fundação do mundo, né? Quando Jesus criou o mundo, ele já criou um plano, caso e toda a lei ela nasce dessa forma, né? O homem e a mulher se casam e não existe separação, mas caso se separem, não é para separar, mas se houver alguma traição, então o homem e a mulher, caso tenha uma traição, existe uma lei para toda quebra, vamos colocar assim, no contrato, existe uma lei no mundo para cada quebra da matriz original, daquilo que o Senhor criou. Ele teve o cuidado já de estabelecer algo que, como aconteceu, veio através de Adão, e o pecado entrou no mundo, ele já tem uma saída. Então esse plano foi desde a fundação, desde o início, já sabendo que poderia ter todo esse pecado ter introduzido no mundo, para que a gente ainda assim tenha salvação, né? Na verdade, a gente quer pensar com cabeça de humano, achando que Deus pensa com a cabeça de humano. E na verdade o nosso Deus, ele não vive no passado nem no futuro, ele vive no presente. Então ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Então quando ele fez o mundo e colocou o homem ali no jardim, ele já sabia que o homem ia pecar, e por conta disso já tinha um plano preparado antes do mundo ser criado. Antônio, o que é isso? Eu falo assim, Deus não está preso como nós estamos, como matéria,
há espaço e tempo. Então Deus vive numa eternidade e num tempo totalmente diferente. Cheguei a ver uma pregação que Deus não faz as coisas no começo, Ele faz do fim. Aí é interessante que você vai ver a Torá, você lê ela de quando? Do lado da direita para a esquerda. Terminando para o começo, né? Então é interessante isso. Isso tem alguma coisa, tem a ver espiritualmente. Então Deus não está preso. A gente querer entender isso de Deus tem coisa que a gente muita não vai pretensão entender. nossa. Então eu entendo assim, que Deus sempre vai haver uma intervenção divina quando há algo de errado com a humanidade. A gente vai ver isso de Gênesis até a vinda de Cristo. Posso ler um versículo aqui que vai acrescentar para a gente. Está lá em Gálatas 4. Gálatas 4, 7. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vou ficar só por aqui. Então eu vejo quando a gente acha que os planos de Deus foram frustrados no Éden. Aí eu falo assim, acho que havia algo, eu não vou conseguir entender isso, mas Deus tem algo muito maior para a humanidade. E aí você vê depois que Deus vê toda a humanidade corrompida e Deus ainda vê esperança em Noé, intervenção divina. É isso que a gente vai ver. Então, até chegar a Jesus, eu vejo que Deus já prevendo que Israel iria ser novamente destruída. Deus está lá na frente. E você vai ver isso 90 anos depois, que a gente vai ver isso na história. Israel é totalmente destruída e não havendo mais sacrifício, porque Deus também já não se agradava pelo sacrifício, que Jesus até mesmo vai falar assim, misericórdia eu quero, fazendo uma referência a Oséias, não é isso? Sim. Então a gente vê a intervenção divina, preparando justamente o homem para a vinda de Cristo. A gente hoje não precisa mais da lei, a gente precisa crer em Cristo. É o nascer, né? É o nascer de novo. Eu vejo muito isso, a intervenção divina, justamente prevendo que a salvação. Então, e se cumpre a palavra de Deus dizendo que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não sei onde está, mas você vai ver isso. E não vai ser frustrado, porque Deus não está preso nem a tempo, nem espaço. Então, Ele está muito mais à frente, preparando justamente a salvação. Também, Deus não nutre nenhuma ilusão a nosso respeito. Amém. Muitas pessoas pensam que porque eu pequei, Deus ficou tão frustrado que me abandonou. Não, você vê Deus caminhando na história, do início ao fim. O povo pecou, Ele foi atrás, Ele se envolvia com a política. Hoje eu vejo as pessoas dizendo assim, política não pode se envolver com a igreja. Como não? Você vê Deus se envolvendo, era Ele que escolhia o rei de cada país, né? Era Ele que fazia, que acontecia. Então Ele não vai se frustrar conosco porque a gente pecou. Ele, pelo contrário, está mostrando para nós que nós não somos nada. O menino rico chegou para Jesus e disse assim, mestre bom, que é preciso, né? Aí o que o Senhor disse? Bom só o Pai. Porque Ele estava dizendo que ser humano, olha, se o menino chamou Jesus de bom, ele disse assim, olha, bom só o Pai, ele estava até se excluindo como ser humano. Então não existe bondade em nós. Nós não podemos nos garantir nas nossas obras. Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pelo sangue precioso de Jesus. Amém. Se a gente não acreditar nesse plano e nesse sangue precioso, não tem salvação. E não é porque a gente merece, né? Então que fique bem claro aí que o novo nascimento é condição sine qua non. É uma condição única para ser salvo. Tem que nascer de novo. Só tem um caminho. Não tem outro. Não tem uma alternativa, não tem alternativa, não tem como nós tratamos nas últimas aulas. Fazer caridade, boas ações. A salvação ela só vem através da fé
em Cristo. Acreditar nesse plano de salvação, que nós ainda vamos falar mais sobre ele, né? E esse plano da salvação, ele tem parte que é exclusiva de Cristo, mas o inicial é nosso. É de querer, é de buscar a Jesus, é como Nicodemos fez, mesmo ainda à noite, de repente com medo de alguma coisa, com uma vergonha, não querendo se expor, mas ele foi lá buscar Cristo, porque ele viu Jesus, como o Antônio disse no início, ele estava famoso, ele arrastava multidões. Exatamente. Por onde ele passava, alguma coisa diferente acontecia, e de repente Nicodemos viu, conhecendo a lei, e falou: não, peraí, o que ele faz, só quem vem do Pai, porque ele já conhecia tudo que tinha acontecido nos 5 primeiros livros da Bíblia, tudo escrito por Moisés. Ele tinha aquilo de cor, ele se vangloriava em saber falar toda a Torá, então ele sabia que não, aquilo não, e Jesus não é qualquer pessoa, não é esse que os meus amiguinhos aqui do Sinédrio estão querendo prender, já estão perseguindo, mas aquele ali veio de Deus, aquele veio do Pai. Esperando ele, porque Moisés já tinha falado, né? Vai vir alguém que é semelhante a mim, a ele ouvir. E ali a gente entende, como a gente leu na passagem, Jesus já dá uma dica ali, que o vento do Espírito que sopra para onde quer, já deu uma soprada em Nicodemos, porque deu aquele start nele. Não, peraí, só faz isso, como ele diz lá no versículo 2, ele fala: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É verdade. E isso tudo faz parte desse plano da salvação. Começar a acreditar, começar a exercitar a fé de que Jesus pode fazer, e é Ele que faz esses sinais, essas maravilhas, e que pode realmente nos libertar desse mundo do pecado, porque muita gente acha que isso é estar livre, fazer o que quiser, e na verdade o pecado, ele é uma prisão e uma condenação. É uma doença, né? É um câncer. Só acrescentando o que o Vitor estava falando, que ninguém é salvo pelas obras. As obras são justamente realizadas por causa da salvação. Sim. A gente, na mudança que a gente que é proposto para nós, é justamente isso. Nós fazemos as boas obras justamente porque somos salvos. É essa mudança de visão que nós temos, ao que aconteceu com Nicodemos. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios, né? Que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Gente, esse estudo, ele é maravilhoso. Se vamos falar de plano da salvação, então a gente vai discorrer sobre um plano. Na próxima aula, nós vamos falar sobre conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação. Se você está pensando que é só chegar na igreja, sentar no banco e levantou a mão e já está com o nomezinho escrito no livro da vida, você precisa aprender essa aula, porque o processo inclui conversão, nascer de novo, ser justificado sem merecer, né? Ser adotado como filho, porque nós somos apenas criatura. O único que nos faz sermos adotados, filhos, participantes da família, sermos enxertados na videira, né? É a adoção que acontece nesse plano da salvação. Então, nas próximas aulas nós estaremos falando sobre esses pontos detalhadamente, ok? Para a gente poder fechar, eu quero pedir ao Antônio para fazer as considerações finais, fazendo um resumozinho daquilo que é novo nascimento. Amém. Não há como nascer de novo se a gente não tirar de nós não há como nascer de novo se nós não tirarmos de nós a resistência humana para nos relacionar com Deus e com a sua palavra. Eu acho que esse nascer vai ter um processo, né? Vai ter um processo da gente ter consciência
daquilo que Deus já escolheu para nós, né? Além da salvação, a gente viver plenamente, ser feliz mesmo com Cristo. Assim, eu sou feliz porque Cristo olhou para mim e, não merecendo a salvação, eu fui alcançado. Acho que seria essa a palavra. Inclusive, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem esse encontro mesmo verdadeiro com Cristo, a gente chega a dizer o que o Paulo disse, né? O viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Mas se for preciso que eu fique por causa de vocês, então eu fico, mas melhor seria estar com Cristo. Então ele não tem medo da morte, porque ele sabe que vai estar com Cristo, não é isso? Exatamente. Quando nós estamos realmente inseridos e dentro desse processo de conversão e de salvação, nós queremos estar com Cristo, né? Nós ouvimos muito e falamos muito, e a gente precisa tomar cuidado, que a gente fala que não é necessário estar o tempo todo na igreja para dizer que é salvo. Só que aquele que é salvo quer estar junto dos seus, quer estar junto da família de Cristo, quer participar da obra do Senhor. Não é simplesmente estar na igreja, é fazer a igreja acontecer, né? Quando você está com o plano da salvação acontecendo dentro de você, essa regeneração, essa conversão, esse nascer de novo, né, que nós estamos tratando, ele está queimando dentro de você. Você não vem para a igreja para assistir um culto, você vem cultuar a Deus dentro da igreja. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, não de estar na igreja, mas ser a igreja aqui dentro, buscando ao Senhor, cultuar ao Senhor. Sabe, às vezes eu me entristeço quando eu ouço que o culto não foi bom, porque você falar que o culto não é bom é porque você não cultuou. Pode ser que o ministério de louvor tenha desafinado, a palavra não tenha sido aquela eloquência, não tenha tido ninguém gritando em mistérios, ou os famosos retetés, mas você precisa cultuar ao Senhor. E a partir do momento que o novo nascimento acontecer dentro de você, você vai sentir essa vontade, esse desejo, e aí você vai começar a caminhar para mais perto de Cristo. Isso é entender o que é igreja, o que é corpo. Quando eu vejo pessoas que não sentem falta de estar na igreja, eu me preocupo, porque nesse período de quarentena, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho mantido a minha comunhão com Deus. Mas sabe, o calor da fogueira, que a gente encontra isso, é na casa de Deus, porque aqui nós somos o corpo. Um é o dedinho, o outro é a mão, o outro é o braço, né? A gente se completa. Amém. Se nós não nos completamos no corpo, tem alguma coisa errada. Sim, e isso é tão bom. Estar junto dos irmãos, cultuando junto, é tão bom, tem tantos propósitos, porque foi instituído pelo próprio Jesus, que existem pessoas em países proibidos que se reúnem dentro de esgoto, mas para poder estar junto, para cultuar juntos. É verdade. Sabe? E nós temos essa liberdade, livre acesso a Cristo, ao templo, ao que for. Então, são nesses casos que a gente percebe que não é simplesmente Cristo em casa. Nós precisamos estar na igreja sim, cultuando a Deus juntos sim, porque existe um propósito a ser alcançado dessa forma. Amém. Amém. Então, fica ligadinho aí, no próximo domingo nós vamos falar sobre, nos próximos domingos, né? Nós vamos falar sobre adoção. Não é todo mundo que é filho de Deus não, hein? Para ser filho de Deus precisa ser adotado, e para ser adotado precisa acontecer alguma coisa aí, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Eu vou pedir ao Antônio para nos dirigir a Deus em oração, e depois o Vitor fala sobre o ofertório. Amém. Deus amado, Deus querido, queremos te glorificar, Senhor, nesta manhã, te apresentando, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, como sacrifício a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento que temos, ó Deus, que as pessoas que forem alcançadas, Senhor,
sobre esse plano de salvação, possam, Senhor, ter a consciência de que teu plano, Senhor, foi para que todo aquele que está no mundo, Senhor, tivesse a oportunidade, ó Deus, de estar na eternidade contigo. Nos traz, ó Deus, esse entendimento. Nos faz entender, Senhor, que o teu amor, Senhor, por nós é muito grande. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Dentro de tudo que nós estamos estudando, eu quero aproveitar para falar que o novo nascimento envolve amor à obra do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas o novo nascimento nos faz amar essa obra. E uma demonstração que você pode dar de amor a essa obra é dizimando e ofertando a casa do Senhor. A igreja já abriu novamente, já estamos com cultos presenciais. Quem veio à igreja viu como ela está bonita, a parte do templo toda pintada, tudo bonitinho. Estamos cada vez mais evoluindo em parte tecnológicas para que tudo seja do melhor para nós, porque esse templo, essa igreja é de Cristo, mas é feita por nós. Então faça parte disso, ofertando e dizimando a casa do Senhor. Está aparecendo o número para você fazer um depósito ou fazer uma transferência. Abençoe a casa do Senhor. Se você por acaso está assistindo essa live, não faz parte de nenhuma igreja, não faz parte da Nova Jerusalém, mas sentiu no seu coração de abençoar, deixa Deus te usar, fique à vontade em abençoar a casa do Senhor. Mas eu quero fazer um chamado a você que faz parte da Nova Jerusalém. Não deixe de honrar ao Senhor, não deixe de honrar a igreja com o seu dízimo, com a sua oferta. Isso não é simplesmente um convite. Você foi escolhido para essa obra, então vamos cumprir esse chamado, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, e a igreja do Senhor diga amém.